الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، prezados irmãos, era suposto estar aqui o Sheikh Said Habib, mas por razões profissionais entrou em contato comigo, que é para não deixar este espaço vazio e abandonado. E confesso que não tenho a capacidade suficiente para substituir o Sheikh Said Habib, por isso desde já peço desculpas antecipadas, que não poderei dar o contributo ou dar o mesmo ensinamento que nós tínhamos esperança do Sheikh Said Habib, que quem é que o substitui não tem esta mesma capacidade. E o tema que o Sheikh Said Habib deu proposta também deixamos para que o próprio Sheikh venha abordar futuramente, por mesma razão, mas vou, de acordo com a minha capacidade, falar do mesmo tema, mas com outro teor. Vamos falar, inshallah, nestes minutos do mês de Ramadã e seus benefícios. Quais são os benefícios que nós vamos alcançar no mês de Ramadã? Conforme todos nós sabemos que o mês de Ramadã é o mês que nós devemos intensificar a recitação do Coran. É o mês que nós devemos intensificar o dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. É o mês que nós devemos aproveitar no máximo, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos esclarece que Allah subhanahu wa ta'ala abre com facilidade a porta do perdão e da misericórdia. É o mês que nós devemos intensificar a prática do bem. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Neste versículo de Surah Al-Baqarah, número 183, Allah diz: ó crentes, ó fiéis, Allah dirige-se para todos os fiéis. Kutiba alaykumus siyam, foi-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito para aqueles que vos antecederam, para que possais temer Allah subhanahu wa ta'ala. Neste versículo, entendemos que Allah menciona aqui o jejum como um sistema indispensável de ibadah e um sistema indispensável na educação do ser humano e do crente. Enquanto não compreender a essência e o objetivo do jejum, a educação do crente ela será deficitária. Kutiba alaykum as-siyam diz que este jejum, sendo um sistema de educação e de ibadah, vem mencionado na Sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam como um pilar do Islã. E nós sabemos qual é a função do pilar em qualquer tipo de estrutura, em qualquer tipo de edifício. Se ele não estiver lá, o edifício, a estrutura, corre o risco de desmoronar. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando dirige-se para os crentes, diz: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. No final diz: la'allakum tattaqun. Aqui já vem a finalidade deste jejum de Ramadã.
para que possais temer Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um dos ensinamentos que nós adquirimos no Ramadã, que é taqwa, temor em Allah subhanahu wa ta'ala. O que é taqwa na terminologia da Sharia? Nós podemos falar na terminologia, literalmente, melhor dizer, que é temor. Mas já na terminologia da Sharia, quando se fala de temor, nós devemos ter um outro entendimento, devemos ter uma outra compreensão, e que este termo tem um outro alcance. E o profeta Muhammad sallam trouxe o conceito e a definição de taqwa, de temor a Allah subhanahu wa ta'ala, que vem mencionado neste versículo, que nos ensina a obrigação do jejum. Diz: at-taqwa al-amalu bit-tanzil. O temor a Allah subhanahu wa ta'ala consiste, em primeiro lugar, em executar, colocar na prática aquilo que é revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo quanto Allah ordenou, você se colocar na prática, se você executar com precisão, com sinceridade, este é sinônimo de taqwa, de temor. E ikhlas, e sinceridade quando estiver a executar este mandamento de Allah subhanahu wa ta'ala. E o taqwa, no seu conceito, والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. E define também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é contentar-se com aquilo que é decreto de Allah, é contentar-se com aquilo que é pouco, mas Allah subhanahu wa ta'ala te agraciou. A partir do momento em que Allah lhe concedeu um favor, um ni'ma, uma dádiva, e tu não olhas para quem está ao seu lado, se tem de igual tamanho, igual importância, e agradeces que só Allah sabe melhor porque é que me agraciou, porque é que me deu isto, é sinal de taqwa, porque tu tens a consciência de que o rizq vem por parte de Allah. E Allah diz num outro versículo: Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah dá em vastidão a sua misericórdia, a sua dádiva para os seus servos, dá em vastidão, e Ele é que restringe. Se eu posso lhe dar tantos por cento, 5 ou 10, 20, isso depende da parte de Allah. Então, o contentamento é sinônimo de taqwa. Não dizer que não, porque eu fui atribuído isto e não me atribuíram aquilo. Porque o fulano mereceu isto e não mereceu o mesmo. Aí já tu não estás a contentar com aquilo que é decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida diz taqwa wal istidadu li yawmir rahil. Nos prepararmos para a partida deste mundo, para o mundo do akhirah, para outra vida. E como é que nós vamos nos preparar? O próprio taqwa que alcançamos no mês de Ramadã, que aprendemos com o jejum de Ramadã, nos ensina quais são os preparativos que nós devemos reunir para nos servirem na vida do akhirah. Esta é a lição que o Ramadã nos traz. Não é apenas uma abstinência de comer e de beber desde o romper da aurora e o pôr do sol. No final do dia, você deliciar-se daquela iguaria que estiver à sua disposição e achares que pronto, já passaste o jejum de Ramadã. Para além disto, tem o lado espiritual, que este princípio, este sistema de educação do crente e do ser humano, que é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, que é preparar-se para a vida de akhirah. Como é que nos preparamos? O próprio taqwa. E através da sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam, o profeta veio a rolar, veio nos esclarecer como deve ser o comportamento do jejuador, qual deve ser o comportamento da pessoa que jejua, desde o romper da aurora até o pôr do sol, qual deve ser, portanto, como é que ele deve proceder, deve agir. E nós mencionamos, quando estávamos a começar, aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala
isto é, praticando as ações que vão lhe servir na vida do Akhira, consiste em estar de alerta, estar atento na prática e no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não se distrair com qualquer tipo de coisa, principalmente neste mês importantíssimo. Coran, Allah subhanahu wa ta'ala já fala no outro versículo: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. É no mês de Ramadã onde Allah subhanahu wa ta'ala revelou o sagrado Al-Quran. Para qual propósito? Para qual finalidade? Comprar e colocar na sua prateleira ou fazer coleção de um mushaf compilado nos países árabes, compilado no Kuwait, na Índia, Paquistão, colocar lá, o outro que entra no bolso, o outro que você tem em formato digital, ou para estar constantemente a beijar quando sai ou quando entra de casa. Este propósito do Coran, não. O próprio versículo à frente esclarece detalhadamente qual é o objetivo da revelação deste Coran, ainda mais neste mês sagrado. Diz Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas. É neste mês de Ramadã que foi revelado o sagrado Coran, com que propósito? Hudan lin-nas, para orientar, para guiar a humanidade. O Coran aqui não disse para guiar os crentes, para guiar apenas os muçulmanos. O Coran é guia para toda a humanidade. O ensinamento que vem lá é para aquele que crê, mesmo quem não crê. Aquele que não tem imã no Coran, ele está exposto a crer nele através da prática, através da conduta, através do comportamento dos praticantes do Coran. Quando alguém executa, põe na prática aquilo que os ensinamentos do Coran, espelha a sociedade que lhe rodeia, espelha a sua comunidade, e isto causa reflexos e as pessoas imitam o seu comportamento. Estão a ver que nele existe o bem. Daí que Allah diz: Huda lin-nas. O Coran é guia, é orientação para toda a humanidade. E é um meio de esclarecimento de como nós devemos sobreviver neste dunya, como nós devemos proceder no cumprimento das ordens de Allah. E Allah diz no Surat Al-Baqarah, no princípio: Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Estas primeiras letras só Allah subhanahu wa ta'ala sabe o seu significado, Alif Lam Mim. Mas cada harf tem 10 vezes mais de recompensa. E Allah de seguida diz: Huda dhalika al-kitab, aquele livro, referindo-se do Coran, Huda lin-nas, que é guia, que é orientação para a humanidade. É daí que cada um de nós deve fazer uma reflexão nesta mensagem do Coran, de todos os versículos, quando fala do Coran e fala da orientação, fala de guia, de seguida menciona que é guião para toda a humanidade. Daí a responsabilidade de cada crente, de cada muçulmano, saber quando anda, quando fala, quando convive. Nos seus relacionamentos interpessoais é preciso espelhar-se no Coran. Porque é este Coran, é esta conduta que ele for a se espelhar no Coran, que pode vir a lhe valer bastante por pessoas que estiveram ao seu redor, que vão seguir esta mesma orientação. E nós temos exemplos claros na época do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O profeta, quando recebeu a revelação em Meca, no seio dos Quraishitas, ele não foi bem-vindo, ao ponto de reunirem-se os grandes da tribo dos Quraishitas e outras tribos que eram influentes em Meca, chamaram Abu Talib, que era seu tio, dizer que, olha, o seu sobrinho já trouxe uma mensagem muito grande, uma mensagem que cria divisionismo no nosso seio. Fala para ele, se o problema é financeiro que ele está a enfrentar neste momento, nós vamos reunir aqui, temos grandes empresários para financiarmos a ele.
Se o problema dele é dinheiro, se quer uma mulher linda, vamos procurar. É que escolha a mulher que ele quiser e honrada aqui no tribo dos Quraishitas. Mas diga a ele para parar de transmitir esta mensagem que veio ofender nossos deuses, que veio contrariar os princípios e a religião dos nossos antepassados, nossos pais. Mas o que o Nabi fazia ao ponto destes grandes líderes, destas tribos, a nível de Meca, reunirem-se uma assembleia tão forte e robusta? O que o Nabi fazia que incomodava tanto? Será que ofendia de tal forma em que eles não tinham como se não reunir com seu tio? Foram várias vezes, até a últimas vezes, eles prometeram aniquilar o Nabi sallallahu alaihi wasallam, tirar a vida do próprio Nabi se não parasse de divulgar a mensagem do Corão. O que lhes incomodava é que o Corão, a metodologia do Corão, os ensinamentos do Corão, ensinamentos comportamentais do Corão, relação interpessoal, relações comerciais, relações relacionadas com o crime da sociedade, eram tão justos e que as pessoas iam olhando no Nabi um modelo e eles seguiam-no sem resistência, sem dificuldade, e abraçavam o Islã constantemente, mesmo aqueles que eram nobres no seio daquelas tribos dos Quraishitas, tribo de Banu Qainuqa, todos eles abraçavam o Islã, começaram a abandonar a idolatria. E isto incomodava eles. Achavam-se menosprezados. Era o Corão. É este que nós devemos apostar nas suas orientações. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Este livro que nele não tem nada duvidoso. La raiba fi, no Corão, toda a mensagem do Corão não é duvidosa. Aliás, no outro versículo do Surat Al-Waqi'ah, se não me falha a memória, diz: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. O Nabi não falava à toa, não vinha aqui decidir e falar algo do din pelos seus caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Tudo quanto o Nabi dizia, ensinava, praticava, era resultado da revelação por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, neste versículo que estamos aqui, ذَلِكَ الْكِتَاب, aquele livro, لَا رَيْبَ فِيهِ, não tem nada duvidoso nele, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, é guia, é orientação para toda a humanidade. Quem são esses que são orientados neste Corão, ou que merecem guia e orientação do Corão? O próprio versículo menciona quem são. Os elegíveis. Hudan lil muttaqin, é guia para aqueles que têm taqwa, aqueles que têm temor para Allah subhanahu wa ta'ala. Logo do princípio, o Corão já nos esclarece o taqwa, o temor, que através do qual o Corão é seu objetivo, aliás, o Ramadã é seu objetivo principal, é sua missão principal, que é este sistema islâmico, este sistema da Sharia para educar o crente e a humanidade. Só o Corão orienta aqueles que têm o temor. Quem são esses? Alladhina yu'minuna bil ghaib. São aqueles que têm a crença, que têm a fé, que acreditam no oculto, naquilo que o seu senso não valoriza ou não avalia, ou não acha correto, ou não acha lógico, mas vem da parte de Allah. Então este crente que acredita no oculto, que acredita naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordena e diz, este que vai ser merecedor desta orientação, não vai trazer dúvida. Houveram nações e povos que duvidaram neste Corão, duvidaram na mensagem do Corão, ao ponto de surgirem alguns que tentavam descredibilizar o Corão. No caso do Musaylama, que lhe deram alcunha e apelido de Al-Kadhab,
mentiroso. Musailamatul Kadhab, deram este nome, Musailama, o mentiroso. Porque este, quando pertencia àquele grupo dos Quraishitas que tentavam inviabilizar a da'wah, a divulgação da mensagem do Islã, inviabilizar a mensagem do Coran, ele dizia ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ó Muhammad, o que o teu Senhor revelou para si ontem?" Estamos a falar que naquela época o Nabi constantemente recebia a revelação, a orientar na prática de uma determinada ação, ou a exortar, ou a chamar a atenção em algum erro que ocorreu para corrigir aquele mesmo erro. Então o Musailama ia sempre, constantemente, e pela manhã incomodar. Sabe como é que é quando é um descrente ou alguém não credibiliza, não acredita numa mensagem? Quando tenta descredibilizar, tem muito tempo e tem muita energia e deixa todos os seus afazeres, independentemente deles se estragarem, mas só para inviabilizar aquilo que é o teu plano ou aquilo que é o teu projeto. Ele deixa tudo, não se incomoda. Ele só vai ter a noção de que já perdeu tempo muito tarde, depois não conseguir alcançar o seu objetivo. Então Musailama sabia que o Nabi, logo de manhã, depois da Al-Fajr, estava ocupado no dhikr, na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e noutras ações nobres. É aquele momento que ele acordava, não para fazer salat al-Fajr, nada, só incomodar. Logo bater de manhã: "Ó Muhammad." Sabe como é que é aqueles bairros que o sistema de educação que lhes rodeia não é aquele sofisticado? Quando vem de uma aldeia, quem vive numa aldeia e quem vive numa localidade, numa vila, o modo de expressão, de comunicação é diferente. Porque o outro é estudado, tem a melhor informação, mas aquele bairro que está lá, o seu sistema de vida é diferente. Então ele pode vir aqui e não ter modo de lhe abordar. Então o Musailama vinha assim para descredibilizar, para além de ser um ignorante, mas também vinha com esta atitude de falta de comunicação. "Ó Muhammad", para ele não era Nabi, não acreditava na mensagem que o Nabi sallallahu alaihi wasallam trazia. "Ó Muhammad, o que o teu Senhor revelou ontem?" Mas com desprezo. E o Nabi, de forma serena, calma, porque sabia que este estava desviado, recitava o versículo que acabava o último a ser revelado. E ele escutava atentamente. Allah tinha lhe dado inteligência, mas a inteligência dele usava num lugar errado para descredibilizar a mensagem divina. Então, digo: "O que o teu Nabi, olha, o teu Senhor revelou ontem?" O Nabi, certa vez, acabava de receber a revelação de Surat Al-Qari'ah, e disse, recitou Al-Qari'ah, recebi Surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Logo disse: para, não precisa prosseguir, porque também revelaram para mim a mesma coisa, mas uma coisa semelhante. Você imitou-me. Então ele fazia a descrição do elefante, usando a rima deste versículo. Al-Qari'ah mal-Qari'ah, e ele dizia al-fil mal-fil, o elefante. Wa ma adraka mal-Qari'ah, o que te fará? Ele dizia: wa ma adraka mal-fil, o que te fará conhecer um elefante? Lahu khurtumun tawil, o elefante tem uma tromba comprida, wa dhaylun qasir, e uma cauda pequenina. Quer dizer, ele só usou a rima do Coran para dizer que ele também recebeu a revelação. Do mesmo modo, foi num outro dia ter com o Nabi para descredibilizar o Coran. O que o teu Senhor revelou para si, ó Muhammad? Então, acabava de receber Surat Al-Adiyat, wal-Adiyat dhabha, fal-Muriyat qadha, fa-atharna bihi naq'a. Para aí mesmo. Eu recebi tal e qual. E ele começava a descrever a comida. Wal-Khabizat khubza. Os árabes têm uma refeição que chamam de tarid. Tarid, levam leite fresco e mergulham lá
pão, de acordo com a forma que eles fazem lá, e colocam azeite e começam a comer pela manhã, no pequeno almoço deles. E ele começou a descrever como é que se faz aquele prato de farid. Para, eu também recebi. وَالثَّارِدَاتِ ثَرْدًا وَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا. Ele começava já a mencionar. Este é o Musaylimatu Kadhdhab. Este era o exemplo para explicar o quê? Que este não mereceu esta orientação do Corão, porque não tem taqwa, não tem o temor para com Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, não é merecedor desta guia, desta orientação do Corão. Sendo este mês que uma das obras que nos leva a alcançarmos a finalidade do taqwa que nós definimos, que é o al-istidadu de Yawm al-Rahil, preparar-se para a vida do Akhira, isto é, você fazer aqui, praticar as ações que vão lhe servir na vida do Akhira. Porque se você perde a vida, parte deste mundo, não tens a capacidade de colocar na prática esta ibada que vai lhe permitir ser merecedor de recompensa, ser merecedor do paraíso das delícias. Não serás. E o jejum traz este ensinamento. E um dos benefícios do taqwa, quando alguém aprende no Ramadã a ser temente, é quando ele começa a colocar na prática as ações que são acompanhadas pelo taqwa. Uma delas, a recitação do Corão. Cada versículo que você vai recitando, que você vai mencionando, tem 10 vezes mais de recompensa. E se recitar com precisão, sabendo a informação que o Corão traz e colocar na prática, quanto mais tu praticas aquilo que foste lendo no Corão, ganhas mais recompensa. E é a partir deste taqwa que nós multiplicamos as boas ações, as boas obras dentro do mês de Ramadã. O dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, onde quer que você esteja. Esses são os benefícios que você adquire e aprende neste mês de Ramadã. E não só dentro do Ramadã, mas fora do Ramadã é preciso dar continuidade. É preciso continuar com estas mesmas obras. É no mês de Ramadã onde você consegue ver que, afinal de contas, há pessoas que, quando reclamam da fome, eles têm toda a razão para reclamar. A fome, ela é dolorosa. A diferença que existe entre o jejuador e aquele que passa fome é que o jejuador vem acompanhando com taqwa. Quando ele deixa de comer e de beber desde o romper da aurora até o pôr do sol, tem um dispositivo que lhe acompanha, que é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando você tem o temor, automaticamente ganhas a fé. E a fé eleva o nosso espírito, de modo a treinar o organismo a se adaptar àquela realidade de não comer e de beber. Este é um sistema que só Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Quando você intenciona a obedecer a ordem de Allah, Allah automaticamente influencia no seu sistema e tu consegues aguentar. Vejamos, você pode tomar um pequeno almoço, mas já estás neste ciclo de pequeno almoço, tens o almoço, depois tens o lanche e o jantar. Por razão de força maior ou profissional, não consegues cumprir com aquele seu calendário de alimentação. Tu ficas a rasca, eu ainda não almocei. Perdes as energias, perdes as forças, mas você comeu e bebeu naquele dia. Pode ser aquela hora das 9 horas, por exemplo. Mas porque aqui não vens acompanhando este deixar de comer com uma crença, com um sistema de educação de Allah, tu ressentes da fome. Mas porque o jejum tu fazes pela crença em cumprimento da ordem do Criador, o sistema automaticamente ele se adapta e consegues aguentar. Estamos nós agora a jejuar numa época de um calor úmido.
Encontramos a maior parte dos jejuadores enfrentam grande sacrifício por causa da desidratação, mas conseguimos suportar. Fora de Ramadã, não. O que não estamos a conseguir? Este taqwa, este iman, que faz com que a gente treine o nosso organismo, a nossa alma, a nos adaptarmos para este ambiente em cumprimento da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o sinônimo do alcance daquela mensagem, daquele propósito através do qual foi instituído o jejum. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala reservou a recompensa do jejum só para ele. Ora, vejamos, as ações, na sua maioria, Allah menciona quais são suas recompensas. Pratica isto, terás isto. Se fizeres isto, a recompensa é aquela. Mas, diferentemente de jejum, Allah diz num hadith qudsi: "Illa som fa innahu li wa ana ajzi bih." Excepto o jejum, é para mim, é para Allah. Nós jejuamos somente para agradar a Allah. E só Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai dar a recompensa. Allah reservou esta boa surpresa para os crentes que executam esta ordem de deixar de comer e de beber. E veja que no taqwa, o jejum, Allah, quando tornou obrigatório, a sunnah veio trazer os elementos que complementam este jejum. No versículo diz: "Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Foi-vos prescrito o jejum de Ramadã, tal como foi prescrito para aqueles povos que vos antecederam, para que temeis Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida diz: "Ayyaman ma'dudat." São dias específicos, são dias prescritos. 30, 29 dias, dependendo do calendário lunar. E você cumpre exatamente neste período. Então, em cumprimento deste período, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neste processo de jejum, o Corão aqui não falou da abstinência de comer e de beber. A sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam é que vem detalhar como é que é este jejum, como é que é feito o jejum que foi prescrito neste versículo do Corão. Daí a chamada de atenção para alguns muçulmanos que eles costumam se intitular que só querem seguir o Corão só, que é livro revelado por Allah, e eles descredibilizam o hadith dizendo que eu não vou seguir os ensinamentos do hadith. Aí a chamada de atenção. A sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam é uma das fontes da Sharia, é que vem interpretar o alcance e o sentido dos versículos do Corão que nós não temos a capacidade de compreender. Então, aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam veio colocar os elementos que compõem este jejum. Em que momento inicia o jejum? Em que momento termina o jejum? O que é que se deve fazer no decorrer deste período de jejum? É a sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam que vem esclarecer, que é desde o romper da aurora até o pôr do sol. Abster-se de comer e de beber. É casado, afastar-se, portanto, de contato sexual com sua esposa em jejum. Mas, depois de quebrar o jejum, o próprio Corão vem esclarecer que depois de quebrar o jejum não há problema o casal manter o contato sexual. É a sunna do Nabi sallallahu alaihi wasallam que esclarece também que a pessoa, quando estiver de jejum, é preciso afastar-se da calúnia, falar mal do outro, a difamação. Não é por acaso que num outro hadith o Nabi diz: quem garantir a mim duas coisas, dois órgãos do ser humano, garantir não violar as normas desses órgãos, Allah garante-lhe o Jannah. Falou da língua e o órgão genital. A língua não fofocando, não denegrindo a imagem de alguém, não falar com pessoas
de forma errada, não falar palavras que possam desviar as pessoas, não falar palavras que possam criar desunião no seio das pessoas. Mas o que é que vai impedir estes elementos que compõem o jejum que o Nabi proibiu? É o taqwa, é o temor, é esta crença inabalável que nós estamos a executar aqui no mês de jejum. Dentro deste jejum, outros elementos é se você manter contato sexual com sua esposa de forma voluntária, deves pagar a expiação. Manteve contato sexual com sua esposa de dia em jejum, automaticamente o jejum fica quebrado. Fica quebrado, mas tens a obrigação de completar aquele dia. Mas não vai valer. Não vai valer. É uma forma de penalização. E depois tens que repor aquele dia e jejuar 60 dias consecutivos. Agora, conforme sabemos que a Sharia não vem para dificultar o cumprimento das suas ordens, Allah subhanahu wa ta'ala colocou também outros dispositivos. É possível que alguém cometeu esta infração devido à nossa fraqueza, mas não tem a capacidade de jejuar 60 dias consecutivos. Pode jejuar 30 dias com sacrifício, com acompanhamento dos membros de família e seus irmãos, e sente esta energia, esta força que, olha, estou com a comunidade, mas sozinho não consegue. Então, no Islã diz que se não consegue jejuar 60 dias consecutivos, tem que libertar o quê? Escravo. Certa vez, um sahaba foi ter com o Nabi sallam, diz: Ya Rasulallah halakt, ó mensageiro de Allah, eu estou destruído, estou perdido, estou mal. Mas com aquela preocupação, a respirar fundo, o Nabi diz que sente-se. O que é que se passa? Diz que eu mantive contato sexual com minha esposa em jejum. O Nabi sallam disse: tens a capacidade de libertar um escravo. Na altura havia escravatura e o Islã consentia era antes de, portanto, abolir esta lei, revogar esta lei de escravatura. Consegue libertar um escravo? Ele diz: não tem a capacidade financeira, porque era preciso ter dinheiro, não tem a capacidade de, portanto, libertar um escravo. Primeiro disse: consegue jejuar 60 dias consecutivos? É esta a sequência. Ele diz que não tem esta capacidade, mesmo o jejum eu faço com grande dificuldade. Consegues libertar um escravo? Diz que também não tenho capacidade financeira. Então, consegues alimentar 60 pobres e necessitados? Diz: na minha zona eu sou o mais pobre que existe. Então, o Nabi sallam levou um recipiente de tâmara, diz que leva e vai alimentar a sua família. Qual é a lição que nós ganhamos neste episódio aqui? Será que também é para optar para a última recomendação do Nabi? Eu vou manter contato sexual com minha esposa em jejum, de propósito, e em seguida logo eu vou levar tâmara, eu vou levar arroz, vou comer eu sozinho minha família? Dizer que não, o Nabi já aventou alguém que cometeu isto e foi este procedimento. Não. Isto é algo específico que ocorreu naquela época. A Sharia está a nos ensinar que esta forma o Nabi estava a interpretar o versículo do Coran que diz: La ikraha fi din, no Surat al-Baqarah. Não há imposição no din, em primeiro lugar. Em seguida, um outro versículo: La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah não obriga a alma, Allah não obriga uma pessoa a praticar, a fazer aquilo que está fora da sua capacidade. Allah tornou obrigatório certas ações, em contrapartida, se este mesmo servo de Allah está fora incapacitado de executar esta missão, é suspenso e tem outras alternativas que possam compensar esta sua ação. Então, não é opção primária você cometer isto, dizer que não, eu vou comer tâmara e depois vou dar à minha família, porque já aconteceu na época do Nabi. Este tinha dificuldades, não é se fazer.
E no taqwa, no processo de taqwa, um dos elementos que o professor Salama nos ensina no Ramadã, se você está doente, não está capacitado para jejuar, quebras, repões assim que tu melhorares. O que tem acontecido? Alguns aproveitam a boleia de forma errada. Diz que, chefe, eu estou doente. Geralmente tem uma coisa que me dói aqui, quando jejuo, aqui. Aonde? Aqui, já foi para... ainda não fui, mas sempre que jejuo, levanta uma coisa qualquer aqui. Eu acho que posso quebrar, né? Ou posso alimentar, cada dia que eu quebrar um pobre necessitado, ou dar-lhe de alimentar. Nós estamos a escolher logo uma atividade em que nós não somos elegíveis para esta mesma. Estás doente, quebra jejum, não consegues através desta dor, mas a Sharia recomenda você a procurar meios curativos, procurar profissionais de saúde, fazer a consulta, saber qual é a razão, receber o tratamento, e o profissional de saúde, de acordo com a sua experiência, ele vai ver se isto faz interferência direta para o jejum ou não. Se for comprovado que coloca em causa a sua vida e a sua saúde, aí você é suspenso desta obrigação. Mas se for uma doença que tem esperança de cura, você quebra o jejum, mas terás que repor assim que melhorares. São estes elementos que a Sunna do Nabi Sallam veio colocar à nossa disposição e veio esclarecer as ações que invalidam as ações que quebram o jejum. Nesta senda, tudo aquilo que te conduz para desobedecer às ordens de Allah, você deve se abster dela. E tudo aquilo que pode te levar à quebra de jejum, nós temos que nos abster. Não é só deixar de comer e de beber ou manter o contacto sexual com sua esposa. O Nabi Sallam dirigiu-se para jovens num hadith dizendo: Ya ma'shar shabab, ó jovens, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Quem de vós reunir condições suficientes para manter um lar, para se casar, então que se case. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Porque isso ajuda a baixar o olhar. A baixar o olhar em que sentido? Estar a apreciar a mulher com outras intenções que podem colocar em causa o seu imã, a sua fé. Isto não só no mês de Ramadã. Quando ele recomenda aos jovens se casar, o Nabi não falava à toa, sabia qual é a razão, que era para evitar a prática de ato de fornicação e adultério. Não espalhar filhos que não têm, que não recebem os cuidados e a atenção dos seus próprios pais. Por isso diz que jovem, quem tem capacidade para tal, que se case. Se não consegue, o que tem que fazer? Primeiro diz, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, ajuda a baixar o olhar e a preservar a castidade. Não usar este órgão genital no lugar indevido, no lugar impróprio, no lugar proibido, sem contrair o matrimônio. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Agora, aquele que não tem esta capacidade de manter um enlace matrimonial e custear aquelas despesas de um lar, deve jejuar. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Então o Nabi colocou aqui que a opção para este jovem que não consegue se casar deve ter o hábito de jejuar segundas e quintas e outros dias facultativos. Não porque tem que jejuar o resto da vida, mas tem que fazer o hábito de jejuar pelo menos 2 vezes por semana, ou aquelas ocasiões de jejum facultativo. O que vai ganhar com isso? فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Porque este jejum para ele é o quê? É um escudo, é uma barreira. O jejum é que dá barreira, é que nos protege contra a prática de tudo que é maldade. Em jejum, você
tem a capacidade, a força de se abster e afastar-se de tudo que é mal. Um dos exemplos vivos de que o jejum tem esta capacidade, conforme vocês sabem, no hadith o Nabi já esclareceu que o Shaitan percorre nos vasos sanguíneos de cada um de nós. O que quer dizer, ele tem a capacidade de nos influenciar negativamente em executar aquilo que é proibido. Mas quando tu colocas o jejum e aprendes isto, que é o objetivo do jejum, que é o taqwa, então logo este jejum, conforme o Nabi fala num outro hadith, é uma barreira, é um escudo, ele protege contra aquela vontade de executar uma maldade. O exemplo vivo dizia que neste Ramadã nós todos testemunhamos os nossos vizinhos, os nossos familiares que costumam mostrar dificuldade em abandonar a bebida alcoólica, estão a jejuar conosco, estão a fazer 5 salates conosco. São os primeiros a acordar no salat al-Fajr, até acordar os familiares. São os primeiros a reparar no relógio que já chegou a hora de Dhuhr. O que lhe leva a ter esta capacidade de aguentar, abandonar aquele hábito proibido e hoje conseguir gerir o tempo para executar aquilo que é a recomendação de Allah subhanahu wa ta'ala? Este escudo, que é o jejum, que lhe aproxima cada vez mais, dá-lhe o amor constante de ele gostar de praticar o bem. Este é um dos ensinamentos que nós devemos tirar como lição. O jejum, a lição que nos dá é a continuidade da prática do bem. E nós olhamos também a intensificação da generosidade no nosso seio, no seio da nossa comunidade. Aquelas ações que nós julgamos ser difíceis, complicadas e impossíveis de executar, aquelas ações de caridade que muitas das vezes alegamos a falta de meios e capacidade para tal, neste Ramadã estamos a conseguir fazer. Cada um de acordo com a sua capacidade. Se for nas mesquitas, as mesquitas já não têm dificuldade nesta época. Dificuldade de pagar as suas faturas de água, dificuldade de energia. Muitas das vezes, os masjids adotaram agora o sistema de colocar energia, o sistema pré-pago, e colocam nas entradas, que pelo menos você sozinho vai ali e coloca, para não dizer que eu dei a direção e desviou a aplicação. Mas temos tido esta dificuldade, e é generalizada, começando por mim. Temos esta dificuldade, mas agora procura reparar os contadores dos nossos massagens nesta época. Parece que a energia não vai acabar mais. Vem alguém ver que tem energia, ele recarrega mais. O que lhe motiva esta prática? É o taqwa que ele está a viver no dia a dia. É este temor. E Allah subhanahu wa ta'ala ilumina o espírito de cada um de nós. Aquele que é muito nervoso, que é uma qualidade que Allah criou, mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomenda a evitar e a se afastar dela. Hoje ele fica sereno e calmo. Mas por que o Nabi proibiu você estar constantemente nervoso? É prejudicial à saúde. Certa vez um homem foi ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e disse: Ya Rasulallah, ausni, ó mensageiro de Allah, aconselha-me. Disse para ele: La taghdab, não se zangue. O Nabi virou as costas, foi. Aquele sahaba foi para casa e disse que não, acho que o Nabi era antes de terminar o conselho que eu lhe pedi. Acho que eu precipitei-me em abandonar aquele local. O homem foi o dia seguinte: Ya Rasulallah, ausni, aconselha-me. Como é que eu devo proceder, como sobreviver aqui neste mundo, ao ponto de obedecer a ordem de Allah e não desobedecê-las? Diz: La taghdab, não se zangue. O sahaba voltou, disse que eu acho que eu também desta vez me precipitei. Voltou de novo: ausni, aconselha-me. Disse: La taghdab, não se zangue. Este sahaba foi perceber esta mensagem. De tal forma começou a executar. E conforme vocês sabem, quando alguém põe na prática uma ordem de Allah com precisão e devoção, muitas vezes recebe apelidos, vários apelidos, alcunhas.
este é fanático, este é Maulana, ou este é este. Então ele levou o apelido no seu ser ali em Medina, que homem que não se zanga. Alguns levavam excrementos de animais, guardavam na sua porta só para lhe tirar do sério. Ele levava e ia enterrar, mas as pessoas foram se cansar e viram que na verdade este estava a cumprir com texto e letra aquela recomendação do Nabi. Mas por que o Nabi sallallahu estava a orientar aquele homem para não se zangar? De acordo com os ulama, dizem que há probabilidade do Nabi conhecer o homem, o seu comportamento, ou através da revelação de Allah viu como é que o homem era no seu dia a dia. Ensinou-lhe um dispositivo que através do qual podia manter firme a sua crença e o seu imã. E não só protegê-lo contra problemas de saúde. Então, qualquer um nervoso sempre tem consequências da sua saúde, seja mental ou outro tipo, pode desaguar para outros fatores de saúde. Então, neste Ramadã encontramos pessoas serenas, submissas. O que é que veda? Este comportamento é o taqwa. Este temor que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina neste versículo do Corão. Daí que nós temos esta recomendação do Nabi sallallahu alaihi wasallam para colhermos estes frutos que o Ramadã nos ensina e colocarmos na prática. E nós devemos intensificar dentro do mês de Ramadã a exortação na prática do bem e exortar os outros a deixarem de praticar o mal, treinar nossas famílias a serem, portanto, aqueles que executam aquilo que são recomendações de Allah subhanahu wa ta'ala. É triste hoje em dia, apesar destes versículos que nós estamos a mencionar aqui, apesar dos favores que o Ramadã traz para nós, há famílias que daqui a nada estarão reunidas para passarem um almoço. Existe. Vão almoçar em família. Vamos lá almoçar. No jejum acho que eu não aguento, sabe? Não consigo. Muitos estão doentes quando é para jejuar. Mas quando é para dançar, ele goza de boa saúde. Ele esquece que tem que viver obediência a Deus, está a dançar. Aí ele não fica doente. Jejuar, ele está doente, começa a alegar ser fatores. Então, estes estão-se a privar dos favores da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando no nosso seio de família encontramos alguém que alega não ter a capacidade de jejuar só pelo seu capricho ou porque é por fraqueza de fé, é aí onde uma das lições que temos de estudar de Ramadã é exortar a ele, fazer perceber com bons modos, com prudência, com moderação, quais são as virtudes que a pessoa alcança quando cumpre com esta recomendação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E como estamos na reta final, há dispositivos, ou melhor, tem algumas recomendações do Nabi sallallahu alaihi wasallam que falam sobre as coisas que invalidam o jejum. Nós estamos a jejuar para alcançar um certo propósito, que é o taqwa, para o nosso jejum ser merecedor de recompensa. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que tem aquelas pessoas que o seu jejum não passa de uma fome e uma sede. Isto é, não alcança nenhuma recompensa. Há pessoas que desde o romper da aurora até o pôr do sol abstiveram-se de comer e de beber, mas não tiveram o ganho com este exercício. Por quê? Porque não observaram as recomendações do Nabi sallallahu alaihi wasallam deste jejum. Logo, eles quebram o seu jejum. Daí a atenção que cada um de nós deve ter para não colocar em causa o seu jejum. Se o Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou esta atenção, cabe a cada um de nós estar ciente de que se eu fizer o meu jejum contrariando aqueles princípios que o Nabi sallallahu alaihi wasallam colocou para nós, eu não vou ganhar nenhuma recompensa. Então, a abstinência de comer e de beber
desde o romper da aurora até o pôr do sol, é um dos fatores, ou uma das práticas que invalida o jejum. E manter o contacto sexual de dia com sua esposa é um dos fatores que, portanto, quebra o jejum. E aqui gostaria de aproveitar aquela questão que tem se colocado todos os meses de Ramadã. As pessoas dizem assim: eu vivo maritalmente. Conforme sabem, o Nabi já disse: فَإِنْ لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Se não te envergonhas, faça o que tu quiseres. Então as pessoas veem logo: Sheikh, eu vivo maritalmente, de boca cheia. E cheio de pessoas não tem vergonha que ele está a cometer pecado. Eu vivo maritalmente, será que posso comer ou posso quebrar com o alimento confeccionado pela minha namorada? Eu, pelo menos, quando me chega essa questão, eu costumo lhe perguntar: tens feito iftar no masjid ou em casa de um amigo? Eu disse: sim. Quem cozinha lá é sua mulher ou sua namorada? Que não. Então o jejum por que vale? Então, um pecado não tem nada a ver com o outro. Cada pecado tem sua responsabilidade. Eu costumo ouvir também: este passa toda hora a beber, todo o ano a beber. Quando chega Ramadã, começa a fazer salat, começa a fazer jejum. Não vale. Atenção. Está a beber é um pecado. Será responsabilizado por este ato que foi proibido no Corão. Está a jejuar é uma outra ação. E pelo sacrifício, pela sinceridade, só Allah subhanahu wa ta'ala sabe se vai aceitar ou não vai aceitar. Por isso Allah diz: o jejum é para ele, só Allah sabe quanto vai recompensar ao jejuador. Então, nunca pode desincentivar alguém que estava desviado e comete ou pratica uma ação nobre e boa e você desencorajar. Porque tu não sabes que é a partir desta ação que ele pode vir a mudar. Então, aproveita neste momento que ele trouxe a fé para lhe ajudar, lhe consciencializar, a perceber e ele a manter neste caminho correto. Este é que tem que ser o comportamento do crente, quando vê alguém que estava desviado, a abraçar um bom caminho. Muitas das vezes nós escorraçamos e afastamos daquelas pessoas que tentem se arrepender, tendem, portanto, se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Você diz que estás a fazer o quê? Você é grande bêbado. Nunca recordar a ele daquele mau comportamento que ele vem vivendo no seu dia a dia, naquele exato momento. Sob pena de você ter responsabilidade de ter lhe afugentado de um caminho bom. Porque ele está a entrar ali, ele tem que se sentir acolhido. Tem que sentir que está num bom ambiente. Tem que sentir que está num bom caminho. E você encorajar a ele a manter, trazendo palavras que podem consolar e ele permanecer naquela vida. Então, um pecado não tem nada a ver com o outro. Comeu algo que confeccionou sua namorada e você não contraiu o matrimônio com ela halal, então isto é um pecado que Allah vai dar a sua responsabilidade. O jejum é um outro assunto. Posso dormir na mesma cama com ela? Você já vem violando essa norma. Então, perante Allah você vai responder. Também aqui não tenho como te dizer: não, no Ramadã podes te afastar do leito, do mesmo leito com ela, mas depois do Ramadã pode continuar. Eu estaria já a incentivar a prática do haram. Só por estar a viver com ela já cometeste um grande erro, um grande pecado. E outros elementos que invalidam o jejum, de acordo com os juristas: vomitar de forma propositada. Agora, se alguém vomitar de forma involuntária, não quebra o jejum, excepto as opiniões do madhab Imam Abu Hanifa, descreve que se o vômito for de boca cheia, quebra o jejum. Mas o Jumhur, que é a maior parte dos juristas, diz que o vômito, se for involuntário, não quebra o jejum. E temos também na doação do sangue, que são assuntos contemporâneos. A doação de sangue, de acordo com os ulamás,
os juristas contemporâneos dizem que doar sangue quebra o jejum. Alguns dizem que não quebra, porque alegam que as pessoas usam o hadith do hijama, onde o Nabi diz que aftar al-hajim wal-mahjum. Hijama é aquele tipo de tratamento que usam copos para extrair as impurezas do sangue. Então, mas o Jumhur, a maior parte dos ulamás contemporâneos estão unânimes de que doar sangue quebra o jejum, por razão pela qual a gente vê quando as pessoas que doam sangue de imediato lhes dado alguma refeição, que é para repor a energia no organismo. Então, a pessoa quando doa sangue, não resta dúvida que fica debilitada, então saiu algum líquido vital, então, de acordo com a maior parte dos juristas, quebra o jejum. Agora, tem assuntos também que os ulamás divergem sobre a gota, aquelas gotas que colocamos nos olhos, gotas nasais. Então, de acordo também com os juristas, se a gota do olho for a penetrar ao ponto de você sentir na garganta, portanto, o jejum fica nulo e inválido. E também injeção. Se for uma injeção ou vacina que alimenta o organismo, então quebra o jejum. Mas se for uma vacina ou uma injeção que não alimenta o organismo, os órgãos do organismo, então não quebra o jejum. Então, a diferença desta injeção ou de vacina é não alimentar o organismo. Basta ser um que alimenta o organismo através de coloca algumas proteínas no organismo, este quebra o jejum. Mas aqueles que têm efeitos curativos, sem trazer algumas proteínas no organismo, então este não tem problema nenhum. Então, esses são assuntos contemporâneos que na época do Nabi sallallahu alaihi wasallam não funcionavam, mas os ulamás fizeram um estudo e colocaram isto que é para nós nos orientarmos da forma correta e não colocarmos em risco, portanto, o nosso jejum. Agora, é preciso também evitar nos expormos àquilo que pode nos levar a estragar o nosso jejum. Todo o ambiente de mal é preciso que a gente se abstenha, porque pode vir a colocar em causa aquilo que é o nosso ibada. Nós sabemos que o jejum é um dos pilares do Islã. Então, é preciso seguir o jejum de acordo com as regras e as normas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, portanto, colocou à disposição. Cigarro. Alguns dirão que não é só fumo. Eu acho que não há problema, eu fumo só. Mas esse fumo costuma parar aonde? Eu vejo irmãos que fumam, parece que aquilo chega até aqui na garganta. Depois tira. Então, os ulamás estão unânimes, cigarro também quebra o jejum. Porque, de certa forma, você está a tomar algo que, juros, que te alimenta. Também afeta os pulmões. Como é que chega até no pulmão o cigarro? Uma das coisas que o cigarro causa em termos de mal é danificar os pulmões. Como é que chega até lá? E você diz que é fumo. Também devemos, portanto, nos abster do jejum. Então, basicamente, são alguns exemplos daquilo que invalida o jejum e que nós temos que ter a atenção de velarmos por esses elementos todos para não colocarmos em causa aquilo que é o nosso jejum. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.